E o assunto de hoje é sobre discipulado. Você sabe o que é discipulado? Sabe quanto tempo dura um discipulado? Você sabia que discipulado não é um curso de 4 ou 5 meses de preparação para o batismo? Discipulado é um trabalho para a vida toda. Encontramos o que significa ser discípulo em João capítulo 1, verso de número 36, onde o evangelista narra um episódio muito interessante. João Batista está em um lugar junto com 2 dos seus discípulos e de repente Jesus passa à sua frente e ele exclama: "Eis aí o Cordeiro de Deus". E de repente aqueles 2 discípulos abandonam João e começam a seguir a Jesus. E no meio do caminho Jesus para, olha para trás e pergunta aos 2 discípulos: "O que vocês querem?" E eles respondem: "Rabi", que significa mestre ou professor, onde o Senhor mora? E Jesus mostrou a eles onde ele estava morando e eles ficaram o dia todo com Jesus. E depois de passar aquele tempo de qualidade com Jesus, André, que era um dos discípulos de João Batista, ele corre até a sua casa e chama Cefas, ou seja, Pedro, para ser discipulado por Jesus. Jesus, junto com seus discípulos passando, chama também Filipe para ser discipulado. E Filipe imediatamente convida Natanael para ser discípulo de Jesus. Então, ser discípulo significa seguir ao Mestre Jesus e convidar outras pessoas também para fazer o mesmo. Discipulado é estar andando ao lado do seu mestre, Jesus, para se parecer com o seu mestre, para fazer tudo aquilo que o seu mestre está ensinando. Outro algo esplêndido de ser discípulo de Jesus, de estar sendo discipulado por Jesus, é que ele passa a ser mediador entre a minha pessoa e todas as coisas. Ele é mediador entre a minha pessoa e Deus. Ele é mediador entre a minha pessoa e o meu próximo. Ele é mediador entre a minha pessoa e o mundo. Ser mediador entre a minha pessoa e Deus significa possuir todas as bênçãos que Deus já depositou em Cristo. Ser mediador entre a minha vida e o meu próximo é deixar Ele ditar as regras, é deixar Ele fazer escolhas por mim mesmo, é deixar que eu fale para o meu próximo aquilo que Cristo falaria, aquilo que Cristo ministraria. Ser ou ter Cristo como mediador entre mim e o mundo é deixar Ele fazer as escolhas por mim mesmo. É abraçar aquilo que Ele abraçaria. É se envolver com aquilo que Ele de fato se envolveria. Outra coisa magnífica de ser discipulado por Jesus Cristo é receber nessa terra 100 vezes mais e por fim a vida eterna. E foi isso que Pedro questionou a Jesus. Jesus, deixamos tudo e seguimos ao Senhor. O que vamos ganhar? E Jesus disse: vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui nessa terra com perseguição, mas no fim vocês têm a vida eterna. Eles deixaram parentela, eles deixaram empresa, eles deixaram uma vida social, eles deixaram a comunidade onde eles habitavam para seguirem o Mestre, e eles não perderam nada com isso, porque Jesus mesmo disse: vocês vão receber 100 vezes mais de tudo que vocês deixaram. Então, muitas das vezes, ser discipulado por Jesus significa ser abandonado pela família ou também abandonar a família. É ser abandonado pela parentela ou abandonar a parentela. Lembrando que Cristo, a partir de agora, é o mediador, e muitas atitudes que vamos tomar como Cristo sendo o mediador e agindo em nós e através de nós vai ferir o ego de muitas pessoas, e por isso muitas pessoas vão nos abandonar e nós precisaremos abandonar muitas pessoas. Mas não se preocupe, porque se você tiver parentela, família, irmãos que te abandonarem, quando você se tornar um discípulo de Cristo, do outro lado haverá uma comunidade que vai te receber como irmão. Se muitos te ferirem do outro lado e você precisar se afastar dessas pessoas, pode ter a certeza que muitos do lado de cá vai te receber como o discípulo amado de Jesus Cristo. Jesus disse: 100 vezes mais vocês vão receber de tudo aquilo que vocês abandonaram, e vocês vão receber com perseguição. Sim, haverá perseguição, mas no fim haverá a vida eterna. E quando Jesus está falando sobre vida eterna, ele está passando uma mensagem importantíssima, que o discipulado nos
nos conduz cada vez mais para a cruz. Ser discípulo de Jesus é viver como Jesus e também enfrentar a cruz como Jesus. Lembra o que Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo é quem vive, é quem age em mim, por mim e através de mim. Então que eu e você possamos ter isso em mente sempre. Ser discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é seguir o Mestre, é seguir as palavras de Jesus e também convidar outros para fazerem o mesmo. Em segundo lugar, é ter Cristo como o mediador entre mim e Deus, entre a minha pessoa e a sua pessoa, entre a minha pessoa e também o mundo. E por último, ser discípulo de Jesus é carregar a convicção de que se formos abandonados ou se abandonarmos pessoas, nós ganharemos 100 vezes mais com perseguição aqui nessa terra e por fim a vida eterna, que significa a crucificação, a morte para os nossos desejos, a morte para as nossas vontades e a vida de Cristo em nós. Se envolva no discipulado de Cristo, deixe Ele viver em você e através de você. E só assim Deus será glorificado e muitas pessoas vão querer ser discipulada por Cristo ao ver você sendo discipulado e ao ouvir de você o convite para ser um discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe.